Então, a gente sempre dá início à entrevista com a senhora dizendo, então, o seu nome, a sua idade e alguma outra informação a seu respeito. Norma Hede Engleitner. De casa eu sou Steglich. Então seria Norma Hede Steglich Engleitner. E a sua idade? Eu estou agora com 92 anos. Eu nasci dia 2/8/29. Aonde a senhora nasceu? Em Rincão Seco, Ijuí. Naquela época era Ijuí. E hoje é Coronel Barros? Lá é agora Augusto Pestana. E depois a senhora foi para Coronel Barros? Depois do nascimento a senhora foi para Coronel Barros? Não. Fiquei morando sempre lá, até que eu me casei. Ah, sim. Sempre fiquei morando em Rincão Seco. Eu tinha entendido que a senhora era de Coronel Barros. Não, é o... Um pouco mais para lá. Não, é para cá. Ah, é para cá. Da esquina Primavera, dá 4 quilômetros. Ali. Ah, é super perto. A senhora quer comentar algo a seu respeito? Sobre a sua vida? Olha, eu desde criança, já com 6 aninhos, comecei a ir no colégio, dar aula. Naquela época, já com 6 aninhos, eu já comecei a ir no colégio. E daí eu só tirei o primário completo. O professor, então nós chegamos num ponto, o irmão e eu, nós chegamos até da 6ª série. E daí o professor falou com meus pais, diz, olha, seu Steglich, eu não tenho mais condições de lecionar para a Norma e para o Arno, meu irmão, que até onde eu cheguei, eles já chegaram. Então daí nós, em mês de junho, daí nós não fomos mais dar aula por motivo do professor não ter mais condições de lecionar para nós, né? Diz ele, nós chegamos no ponto onde o professor chegou. E naquela época era muito difícil, né? Eu ficava 30 e tantos quilômetros de Ijuí, né? Então era município de Ijuí. Então, e daí tirei só o primário, né? Mas o meu primário, naquela época, é como agora, bem dizer, mais do que o 2º grau, né? O senhor pode se apresentar também, o seu nome, a sua idade, qual a relação de parentesco também com a dona Norma? Eu, Vilmar Micael, nasci em Santo Ângelo em 1958. E há 25 anos atrás, cheguei a vir trabalhar com a dona Norma. Seu Eduardo logo faleceu. Eu estava com 7 meses trabalhando junto com o seu Max, daí ele infartou, faleceu. Daí logo eu pensei também que eu também vou ter que sair, né? Daí eles me acolheram, até hoje estou aqui. Já dei 2, 3 tentativas de querer sair, acabei não me deixando sair. Comprei uma casinha ali do lado, não estou morando dentro, aluguei. Meu filho até está dentro, não me paga, já nem um pila até hoje. Logo eu vou ter que mandar ele sair, porque ele não me paga nada, né? Aí ele arrumou uma companheira também, estamos juntos. Ele arrumou um emprego, depois que ele saiu dos quartel, está lá no Entrejuí, trabalhando com o seu Dorival Tartari. E a menina continuou os estudos lá no Entrejuí. Mas, durante a noite, eles estão morando ali. E tanto é que daí me habituei no lugar. Trabalhar, tem que trabalhar por tudo. Estudo a gente não tem. Então,
já tô velho agora aí também, meio... Não é velho, é idoso. Sou idoso, Andei sofrendo umas quedas aí no trabalho, andei me machucando, mas graças a Deus, você deu essa bênção. Eu também não sou velho, eu sou Sarar idoso. Um pouco, né? Daí tô aí apoiando aí, dando uma força para Dona Norma, de vez em quando atrapalhando ela um pouco, mas estamos aí junto, eu e a esposa, e os filhos agora já também estão, cada um meio para si. E daí, vamos ficar aí até quando Deus quiser. Né? Isso aí. E qual é, então, a relação de parentesco? O senhor era parente do marido da Dona Norma? Isso, por esse lado. Acho que é primo, segundo primo, meu né? pai era primo do... Irmão, o pai irmão, dele. Primeiro sangue, né? De grau, né? Que falam hoje. Com o tio ali, daí a gente se considera da família. Mesmo as gurias, né? Que estão... É tudo um embaraço, velho. Então é da família Engleitner. Michel com os Engleitner eram Primos. E a sua idade? 64. Então tá. Dona Norma, gostaria de saber um pouco sobre a história da sua família, né? De onde eles vieram, aonde eles moravam, o que eles faziam. O meu pai, ele nasceu em Montenegro. Os meus avós vieram da Alemanha, de Berlim. Meu avô era de Berlim, da cidade de Berlim. De lá eles vieram para o Brasil. E quando saíram do navio, ele se encontrou com a minha avó que vinha da Suíça. A minha avó vinha de Suíça e o meu avô veio da Alemanha. E daí os navios encostaram. E daí eles pegaram uma condução e vieram para Ijuí. E ali se conheceram, lá no navio, quando vieram para o Brasil. E casaram, e o meu pai é o filho mais velho deles. Alfredo Stegli Sobrinho, o meu pai. Porque tinha um que era Alfredo Stegli, que era de Sobradinho. Esse também era Alfredo Stegli, mas o meu pai é Alfredo Stegli Sobrinho. E ele foi eleito deputado estadual. Ele não teve nenhum voto contra em Coronel Barros. E ele assumiu. Daí ele foi a Porto Alegre e assumiu, né, lá em Porto Alegre. Mas daí a minha mãe, daí teve um filho, e daí ele teve que vir, daí ele pôde vir de Porto Alegre para vir com a esposa, né, que ia ter o filho, era o Daltro. Ele nasceu, daí o filho, e daí depois ele pediu para o Gloss, que era suplente, o Gloss, e daí o Gloss assumiu o lugar do meu pai. E daí o meu pai nem foi mais, o Gloss ficou até o final do mandato. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito relacionada, não tinha semana que não tinha uma questão que ele ia junto com o pessoal para Ijuí, para defender, né, para explicar. Ele era uma pessoa muito, muito correta. E daí a minha mãe dizia, mas Alfredo, todo mundo que vem aqui, tu dá razão. Digo, mas é mesmo, minha velha, tu também tem razão. Diz ele. Meu pai era muito querido. Eu até tenho fotografia aqui. Quero ver. Quero ver se eu tenho aqui uma fotografia dele. Pode ser que eu tenha. E a sua mãe, como era o nome dela? A minha mãe era Amantina Zimmermann, de casa. É Amantina Zimmermann. E os seus avós maternos? O meu avô da mãe
Esses já eram de Santa Maria. Eles nasceram também em Santa Maria e lá também casaram, né? E sempre se foram moradores em Santa Maria da mãe. E de onde veio a família da sua mãe? Qual a origem? A origem da família da minha mãe? Também alemão. Tanto o pai, origem alemã, e a mãe também. Alemão teimoso. E com o que eles trabalhavam? O meu pai, eles trabalhavam na agricultura, mas quando ele era jovem, ele trabalhava na firma Gressler. Em Juí, quando ele era solteiro, ele trabalhava na loja da firma Gressler, em Juí. E os seus avós lá de Santa Maria? Como? Os seus avós de Santa Maria? Também eles eram da agricultura. Também agricultura. A senhora chegou a conhecer os seus avós? Sim, cheguei a conhecer. Tanto materno como do pai, como da mãe, né? A senhora lembra de ir visitar eles quando era criança? Sim, eu até, como vovô Zimmermann, eu morei 1 ano com eles lá. Eu tinha 8 aninhos, eles vieram visitar meus pais, e daí eles gostaram muito de mim, pediram que eles podiam me levar junto. Fui junto para Santa Maria com 8 aninhos. Daí fiquei 1 ano lá, daí tinha exposição muito grande em Santa Maria de gado, e daí a mãe eles iam na exposição, daí eu ia vir de volta. Daí eu fiquei 1 ano em Santa Maria com meus avós, com 8 aninhos. E lá eu ia no colégio, a minha professora se chamava Ida Barata. E daí, depois tinha uma exposição muito grande em Santa Maria, a mãe foram lá na exposição, e daí eu voltei em casa. E daí fiquei estudando novamente em Rincón Seco. E lá eu tirei, até que os professores daí disseram que não tenho mais condições. E daí meu irmão e eu, daí nós tivemos que ficar em casa, trabalhar na agricultura. E eu tinha daí um tio em Juí, Crutzen, e ele, quando eu trabalhava bastante daí, lá nessa loja, Crutzen, Henrique Crutzen, em Juí. Então, quando ele viajava bastante, eu ia sempre trabalhar na loja deles lá, ajudar a minha tia. E assim foi passando, né? A gente teve bastante conhecimento sempre do comércio também, né? E daí me casei com comerciante. E continuei, trabalhei 63 anos no comércio. Era uma exposição de quê que tinha lá em Santa Maria? De gado. Era uma exposição de gado. Daí a mãe já foram para lá para ver a exposição e justamente para visitar também o avô, né? E daí eu voltei. Daí eu voltei para casa, daí fiquei estudando em Rincón Seco. Completei o primário completo e foi o que eu tive na minha vida de estudo, só o primário, né? Mas quando conseguia, fazia a contabilidade da loja, eu fazia. Mas quer dizer que eu fazia a contabilidade, mas o responsável era o Hélio Verzeski. Ele era nosso contabilista, então eu fazia, deixava tudo pronto, daí eu mandava para ele lá, e daí ele era o responsável, né? O nome dele, Hélio Verzeski. Era o nosso contabilista aqui da loja. E nessa época que a senhora foi para Santa Maria, qual que era a condução que a senhora usava para chegar até lá?
Naquela época nós fomos de trem, pouca terra, muita gente. Fomos de trem, era um dia inteiro de viagem. Entramos no trem aqui em Juiz, era lá pelas 7h30, 8h, e chegamos em Santa Maria de tarde, às 6h da tarde. Todo dia, pouca terra, muita gente, pouca terra, muita gente. Mas naquela época era a única coisa, não tinha ônibus, era só o trem. E hoje eu até nem sei se existe ainda o trem, não existe mais, né? Então sempre dizia o trem, pouca terra, muita gente, pouca terra, muita gente. E foi de trem para Santa Maria. O que é esse ditado? Como? O que é esse ditado, pouca terra, muita gente? Era algo que dizia dentro do trem? Era a maneira do trem ir, né? Ele fazia assim, o movimento do trem era assim. Então, o pessoal sempre brincava. Olha, e veio pouca terra, muita gente. Era o trem, apelido do trem. Era o apelido do trem. Interessante. Hoje em dia não se tem muito, né? Para passageiros, não tem mais condução de trem. Naquela época não tinha ônibus, era só da base de trem. Né? E outras conduções, se a senhora lembra, carroça? E quando nós éramos em casa nós tínhamos carroça de boi, boi, gado, vaca de leite. Naquela época se vendia leite, a nata. Desnatava o leite e daí de Ijuí tinha a fábrica de manteiga que empacotavam. Então o pessoal trazia leite lá em casa, desnatavam. E daí a maioria do pessoal vivia do leite, né? Eles vendiam leite, mas quer dizer que levava só a nata, né? Eles levavam a nata, mas tinha os que desnatavam, e mais ou menos cada 6, 8 quilômetros tinha uma desnatadeira de Juiz, que era de Carlos Frank, essa fábrica. E lá então ia toda a nata, essas coisas, tudo ia lá para Carlos Frank e Juiz. Tinha a fábrica daí de empacotamento de manteiga. E era o que o pessoal mais vivia, era do leite, né? Mas nessa época a condução mais utilizada era a carroça. O quê? A condução mais utilizada nessa época no interior, onde a senhora morava, era a carroça. Carroça, aranha, nós tínhamos aranha, carroça. E tinha muita gente que tinha jardineira também, né? Para quem não conhece, qual que é a diferença entre a jardineira, a aranha e a carroça? A jardineira, ela é com molas. Assim, com molas é muito confortável, né? E a aranha também é confortável também, em cima de molas. E só com um cavalo. A aranha era só com um cavalo. Só um motor só. Só um cavalo. A aranha é só com um cavalo, com 2 rodas, né? Era com 2 animais. Uhum. Tem muita gente que às vezes, depende às vezes uma distância, colocava um cavalo do lado ainda de step, te lembra? Uhum. Tive que então, manusear um pouco disso aí também, na verdade. E nós tínhamos desnatadeira, então o pessoal do interior trazia o leite lá. Daí meus pais ali desnatavam e a nata ia para Ijuí, para Carlos Frank. Lá eles faziam daí as manteigas e empacotavam e vendiam, né? Naquela época. Então a jardineira e a aranha eram 2 rodas. Na aranha era de 2 rodas, mas a jardineira era de 4 rodas. 4 rodas e com molas, né? A aranha também tinha molas. Era bem confortável.
E a carroça já era mais... Já era simples. mais, daí, é mais para da agricultura, para da lavoura, para recolher milho e tudo, e para buscar mandioca. Naquela época o pessoal tinha criação de porco, então ia nas lavouras para levar o produto para casa, para tratar os porcos, as vacas, né? Se vendia leite, né? É só a nata. E a aranha jardineira mais para passeio, para o transporte das pessoas. A jardineira e a aranha era mais para passeio. Daí tinha a carroça de boi, né? Que era para agricultura. A senhora estava falando muito na nata. Como é que era esse processo? Os seus pais que faziam esse trabalho? De quê? Da nata, de desnatar. Sim, o Carlos Frank era em Juí, ele dava as máquinas para o pessoal, não custava nada. Ele dava todas as máquinas para desnatar o leite, eles dava toda a região, as máquinas eram de Carlos Frank. Ele dava a desnatadeira e daí desnatava e levava só a nata para Ijuí. E lá, Carlos Frank, ele daí determinava para empacotamento, né? Como que era essa máquina? Como era essa máquina? Se ela era em cima, assim, tinha o bojo que a gente botava o leite dentro, e daí tinha, assim, diversos lugares, e tinha daí, em alemão se chamava Trommel. Como é que se diz um Trommel em brasileiro? Era um tipo do disco, assim, e daí cheio de tampinha. Tinha 20 e tantas tampinhas assim dentro daquele troço, e ali caía o leite, e daí um lado daí saía o leite, outro lado saía a nata. Aquilo corria em roda assim, e daí separava a nata do leite. E daí o Carlos Frank ficava com... Manual, né? Sim, era manual, tinha que torcer manual. Né? Eu desnatei algum leite na minha vida. No interior deve ter alguma máquina dessa guardada ainda. Nós tínhamos 10, 12 fregueses que traziam leite lá em casa, e daí era desnatado lá, e daí 3 vezes por semana nós levávamos até Coronel Barros. E lá em Coronel Barros, Frank, de Ijuí, vinham buscar. Então era tudo manual, né? Era outros tempos, né? Como agora, como tudo está mais fácil, né? E essa máquina ela era de metal? Ela não ferrujava. Ela era um produto que... Inox. Eu acho que era inox já. As que eu conhecia era inox. Eu acho, mas ela não ferrujava. Mas ela era assim, cor de... Como é que se diz? Era assim, essa cor assim. Como é que se... eu acho que inox mesmo. Ela não ferrujava. Ela tinha 20 e tantas tampinhas, tinha um troço assim, em alemão se chamava Trommel. Em brasileiro, como é que a gente diz? Montava aquele troço, botava as tampinhas, depois mais uma tampinha, depois outra tampinha, e roda ali tinha uma borracha. E daí a gente torcia, ficava bem firme, e esse daí desnatava leite, né? Muito trabalhoso para lavar, limpeza. Sim. Todo dia tem que... Todo dia. De manhã tinha que lavar a máquina, e de tarde também, desnatava de manhã, lavava a máquina. Desnatava de noite, lavava a máquina. Tudo aqueles aparelhos tinha que lavar sempre, né? São outros tempos bem trabalhosos, mas era assim, não tinha outra opção, né? E os seus pais tinham vacas também? Bastante vaca. Tirava leite de umas 15, 18 vacas. Bastante leite. Daí ia tudo, a nata daí ia para Carlos Frank e Juí. Desnatava, e os colonos em roda ali traziam leite lá em casa,
para desdatar. E como é que era esse serviço de cuidar das vacas e fazer a ordenha? Era tudo manual. Tudo manual. Naquela época não tinha máquina, nada, era tudo manual. Vaca Jersey e vaca holandesa. É. Além da nata, que outros produtos derivados do leite se faziam? Depois do leite desnatado, fazia requeijão. E daí se comia o requeijão no pão. É. Algum outro? O que mais se fazia? Queijo? Como? Queijo. Sim, queijo faziam também, né? Que? Queijo. Sim, fazia queijo. Queijo, requeijão. A senhora se lembra como é que era o processo da fabricação do queijo? Sim, até que tinha que esperar. Naquela época não tinha que esperar coalhar. Daí quando o leite coalhava, daí esquentava ele, assim, esquentava ele um pouco, e daí espejava dentro de uma bolsinha. E daí pendurava a bolsinha para descorrer. Era esse jeito. Pendurava a bolsinha assim num prego, num local, e daí deixava de escorrer. Era assim, vocês também faziam, né? Queria saber um pouco mais sobre esse processo da fabricação do queijo. A sua mãe que fazia? A mãe fazia. Esperava o leite, tinha que esperar o leite coalhar. E depois esquentava um pouco no fogão a lenha, esquentava ele, mexia, e daí espejava dentro de uma bolsinha e deixava de escorrer. Deixava de escorrer assim, à vontade, né? Quanto tempo levava isso? Para ter o queijo pronto? Ele sempre, eu acho que de um dia para o outro, né? Coalhava. Eu acho que de um dia para o outro ele coalhava. Sempre era assim, de um dia para o outro. E depois vendia, comia em casa? Daí o Carlos Frank, tinha em Juí, esse Carlos Frank, ele comprava toda a produção ali, o que o pessoal tinha dele, toda a produção, o Carlos Frank, eles compravam a nata, ia nos tonel, acho que é tonel se chama aquilo, né? Ia nos tonel grandes, assim, de 50 litros. Então ali o Fantômo tinha, o pessoal ali roda levava em Coronel Barros, era Emílio Fantômo, tinha o recebimento. Mas o queijo se vendia, vocês comiam? Era só para o consumo, nós fazíamos só para o consumo. Vocês vendiam alguma outra coisa além da nata? Acho que além da nata, o que se fazia? Criação de porco, acho que tinha bastante. Como? Criação de porco tinha bastante. Sim, também, o soro. Daí o soro, isso ia tudo para a criação de porco, né? Assim, o pessoal tinha naquela época também a criação de porco. Alguma história que a senhora lembra, assim, dos seus avós? Umas histórias de antigamente que eles lhe contavam? O meu avô veio de Berlim, né? Ele nasceu em Berlim. E daí ele veio para o Brasil e ele tinha... O meu avô veio para o Brasil, eu sabia, mas que ele tinha 18 anos. E a minha avó veio da Suíça. E daí vieram para Ijuí. E quando desembarcaram do navio, os dois navios encostaram junto. E no desembarcar o navio, eles se encontraram. Imagina, um navio veio da Suíça e outro navio veio da Alemanha. E no desembarcar lá no navio, né? No desembarcar, eles se encontraram e casaram. Isso Por que eles saíram de lá? Como? Por que eles vieram para o Brasil? Vieram de navio. Sim, mas por quê? Por que eles saíram da Alemanha e da Suíça? O que eles faziam na Alemanha,
O meu avô, ele morava na cidade de Berlim, né? E naquela época faziam muita propaganda aqui no Brasil, que era negócio da agricultura. Então eles vieram para trabalhar na agricultura aqui no Brasil, porque lá na Alemanha já estava difícil, assim, né, para o pessoal, já tinha muita gente, e tinha essa oportunidade de vir para o Brasil, que tinha bastante espaço, bastante terra para trabalhar. Então eles vieram da Alemanha para o Brasil. Daí meu avô veio para Coronel Barros, ele colocou um engenho de serra. Daí eles trabalhavam no engenho de serra, né? Meu pai também. Então trabalhou depois no engenho de serra. Primeiro ele trabalhava no comércio da firma, não é firma Glitz, é firma, tinha outra firma lá. Daí ele trabalhou numa loja muitos anos. E daí veio para Coronel Barros trabalhar no engenho de serra. E do engenho de serra ele veio para agricultura, Rincão Seco. E daí ficou na agricultura até o final da vida, né? Quantos irmãos a senhora tem? Bem pouquinho. Só irmão 8, irmã 3. Nós somos de 11 irmãos. 11 irmãos. 8 rapazes e 3 gurias. Ali, ó. Aqui nem em cima. Pode alcançar para ela? Essa ali é. Essa é a família. Uhum. Na época não existia televisão. É. Uhum. Hoje em dia as famílias são menores, mas naquela época eram bem numerosas. É. Não tinha tanto recurso, né? Tinha menos recurso. Uhum. E todos ajudavam em casa. E quer dizer, que trabalhava na agricultura, né? E depois, no final, todos eles foram no comércio e assim, ninguém ficou só na agricultura. O mais novo ficou na agricultura, o resto foi tudo em comércios e ônibus. Tinha uma empresa de ônibus e os que não estavam assim na empresa trabalharam só na agricultura, né? E os homens, os seus irmãos homens eram criados diferente das mulheres? Tirar o quê? Se os homens eram criados diferentes, eles ajudavam mais na parte da agricultura e as mulheres ficavam mais na parte da casa ou não? Olha, quando trabalhava na casa e quando não tinha serviço da casa, ia junto na lavoura. E trabalhava na agricultura também, trabalhava em casa e na agricultura. E geralmente o pessoal tinha bastante porco e vaca de leite, né? São outros tempos, né? Então, o pessoal tinha assim bastante criação de porco e leite, né? O que sua mãe lhe ensinou quando a senhora era criança? A mãe? O que a sua mãe lhe ensinava quando era criança a cozinhar? Ela deu todo o serviço de casa, tudo, né? Serviço. E nós íamos à aula. E de manhã nós íamos à aula. E de tarde nós tínhamos que ir na lavoura ajudar. Carpir, quebrar milho. Tudo assim, e trazer também, como trazer a mandioca para os porcos, né, para tratar os porcos, sempre tinha na agricultura, sempre tinha que colaborar em tudo, né. Qual que era o serviço da casa? Da casa? O serviço da casa é fazer, claro, limpar a casa, fazer almoço, fazer pão, tinha que fazer espia, tinha carnear galinha, carnear porco para o gasto. Tudo era feito em casa, não tinha nada de... Tudo era feito em casa. Eu lhe pergunto porque hoje vai ali, abre a torneira, enche o balde, mas naquela época
Como é que é? Hoje em dia, para fazer o serviço da casa, você abre a torneira, enche o balde. Ah, naquela época, tira água do poço com manivela, tira água do poço de 20 e tantos metros, com um balde, né? Tirava água. E daí ele botava nos baldes da cozinha pro gasto, né? Então puxava água com o balde e daí botava nos baldes e levava na cozinha, né? Não tinha outro. Então as águas eram num balde, né? Baldes grandes. Geralmente eram baldes esmaltados. É, era outros tempos, né? E varreu o pátio. Ah, sim, claro. Nós tínhamos em roda de casa o jardim de flores, que ali, não, eu acho que não sei se enxerga ali. Eu acho que ali não enxerga, mas assim, ó, nós tínhamos da frente, da frente da casa, era o jardim de flores. E daí, por lado de baixo, mais para os fundos, era a plantação pro gasto, repolho e alface, verdura em geral. Se tinha de tudo. E tinha criação de porco, de galinha para o gasto também, né? Era tudo, não se comprava, era tudo na base em casa, tudo feito em casa, né? Se carneava porco, carneava galinha, tudo para o gasto, se fazia tudo em casa. Como que era a sua casa? Como? Como que era a sua casa? De meus pais? Essa aqui? Ali também, esse é o meu casamento, né? Isso era a casa dos meus pais. Rincão Seco, Ijuí, naquela época. Não dá para ver muito bem, a senhora pode descrever? Ela era de madeira, tinha uma parte de Ela cima. era de madeira. A casa era de madeira e a cozinha era emendada, essa era de material. A cozinha era de material, assim, mas era emendado da casa. A cozinha material e a casa era de madeira. Então eles achavam sempre que era muito perigoso, naquela época, de ter o fogão a lenha dentro de uma casa de madeira. Então meu pai construiu a casa e daí emendou assim uma cozinha bem grande. Então a cozinha era de material. Fogão a lenha, né? Naquela época não tinha gás ainda, nada dessas coisas, só fogão a lenha. Mas o material que a senhora diz era o barro. Era de barro, essa parte? Não, era feito de tijolo. Feito de tijolo. E rebocado com cimento. E pintado. Ali se enxerga ali. E essa parte de cima, parece que tem uma ali em varanda. cima tinha os dormitórios. Tinha 2 dormitórios em cima. Daí os filhos homens dormiam no sobrado. E as filhas mulheres dormiam embaixo no quarto com os pais. E os rapazes dormiam lá no sobrado, né? Também só 8, né? Só 8. Era pouco. O sobrado que a senhora diz era essa parte de cima. Isso aqui daí é sobrado, né? Eles chamavam de sobrado naquela época. Do sobrado, subsolo, né? E quantos quartos? Daí como é que essa divisão? No sobrado tinha 2 dormitórios. E as meninas dormiam no mesmo quarto que os pais? As meninas dormiam embaixo com os pais. Os rapazes dormiam no sobrado. Daí tinha só 8. E daí os rapazes dormiam no sobrado e as meninas dormiam embaixo ao lado dos pais. 3 meninas. A senhora aprendeu alemão? Sei falar em alemão, e alemão clássico. Eu falo alemão clássico. O legítimo alemão mesmo.
O senhor fala em alemão? Não. Nix verstehen. Eu falo em alemão correto. O alemão, como é que se diz? Gramatical. Meu alemão é gramatical. E eu fui na aula de alemão, ainda naquela época, eu fui um ano, o primeiro ano, fui na aula do alemão. Eu sempre me lembro, a primeira letra que nós aprendemos era o I. I. E daí meu pai dizia sim, idiota. Meu pai sempre dizia, brincava, aprendia primeiro de tudo, idiota. Começava assim com aprender o I primeiro, né? A, E, I, Y. Era as primeiras letras. O primeiro idioma que a senhora aprendeu foi o alemão. Alemão. Aprendi o alemão. E daí, depois, até na aula, tinha ainda também aula de alemão. E depois, daí passou, lá no Rincão Seco mesmo, tinha ainda aula em alemão e em português, né? Depois, daí foi proibido, né? Daí foi só português. E tá certo, né? Só o português, nós estamos no Brasil. Então eu acho muito certo. A senhora lembra dessa época da proibição? Foi na época do Getúlio Vargas? Me lembro. Tempo de Getúlio Vargas, me lembro. Uhum. Foi ele que proibiu a... Sim, eu me lembro sempre que a Maricota, então vinha o noticiário alemão, então daí vinha sempre a Maricota, então sempre lembro da Maricota, V1 e V2, e o terceiro vem depois, ela cantava, né, tempo da guerra, era muito triste, e era muito proibido escutar o noticiário, né. E o meu pai tinha rádio, naquela época era muito difícil não ter rádio. Então o meu pai ganhou de presente o rádio do cunhado dele, era cheio da nota, deu um rádio de presente para o meu pai para escutar o noticiário. Então nós sempre escutava todo o noticiário, tanto português, todo o noticiário nós escutava pelo rádio. E ali roda, então os vizinhos vinham. Depende, às vezes, o noticiário, eles vinham escutar. Daí, tal hora veio o noticiário, daí os vizinhos vinham lá escutar. E às vezes 8, 10, 12 pessoas vinham lá para escutar. E o meu pai era um homem bastante inteligente, então o pessoal gostava dele, não tinha semanas que ele não ia para Ijuí, junto com o pessoal para, às vezes, uma questão para resolver, né? Então, eles vinham, pediam para o meu pai, e meu pai auxiliava. E daí, quando ele foi candidato para deputado, daí Coronel Barros, eles fizeram a eleição, ele não teve nenhum voto contra. Todos eles eram a favor do pai. E ele foi eleito. Mas era muito perigoso na esquerda, na mesa lá do Senado. Ele teve um mês lá e daí ele pôde vir embora, porque a mãe ia ter o último filho, né? Esse é o Daltro. Daí ele pôde vir em casa para estar com a esposa, porque ela ia ter o filho, né? E daí depois ele não quis mais voltar, daí o Gloss era o suplente, daí o Gloss foi em lugar do meu pai, daí ele era suplente, ele era obrigado de ir. Daí o Gloss ficou até o final, agradeceu o pai, porque daí ele tinha condições, né? Ele até agradeceu ao pai, de o pai ceder para ele essa candidatura, e ele exerceu até o final, um tal de Gloss. Dona Norma, quem era a Maricota? A Maricota era a... Espera, eu já vou lhe dizer.
A Maricota, olha, eu não me lembro agora o nome dela, mas eu sabia o nome dela, Maricota. Ela Era uma cantora? ela era uma cantora e também ela trabalhava assim em rádios, né? Essa Maricota. Mas até o nome certo dela eu não sei. Mas ela trabalhava assim nessas emissoras. Então ela cantava sempre essa Maricota, né? E depois eu sei dizer que ela estava sempre junto com Hitler, né? Então, até aqui em Coronel Barros, tinha gente que era bastante fanático, né? Usavam as camisas verdes. Não sei se você se lembra do pessoal da camisa verde. Meu pai foi eleito deputado pelas camisas verdes. Deputado estadual. Ele não teve nenhum voto contra. Então, daí, ele teve que assumir. E como a mãe daí ia ter o último filho, ele conseguiu vir em casa para atender a esposa, que ia ter o filho, né? E daí o seu Gloss, o pai então pediu para o Gloss e o Gloss assumiu o lugar dele até o final. O pai não voltou mais para Porto Alegre. Dessa sua época da infância, a senhora lembra quais que eram as brincadeiras? Brincava com as suas irmãs ou na escola? Com as suas amigas? Nós fazíamos teatros. Bastante. Nós até apresentamos uma vez em Coronel Barros, meu colégio lá do Rico Seco. Nós tínhamos bastante teses, né? Nós apresentamos em Coronel Barros e fizemos uma boa nota para o nosso colégio de apresentar teatros. Nós aprendíamos no colégio a fazer teatros. E alguma brincadeira de roda ou cantigas? Também nós brincávamos de roda, e também nós jogávamos a bola, como é que se dizia? Como é que nós dizíamos para jogar? Nós jogávamos um contra o outro. Como é que era? Caçador? Não. É, isso mesmo, caçador. Nós no colégio era jogo era caçador, isso mesmo. E quem morria tinha que ir para fora. Então era uma turma e outra turma, é verdade. E o que tinha que ir para fora, tinha que ir para fora. Então um ficava campeão, né? Então era orgulhoso, campeão. Era um jogo que nós tínhamos no colégio. Bom, e como que a senhora veio pro Entre Juiz? Aqui na Esquina Gaúcha? Isso. Eu vim quando eu me casei, em 1951. Eu vim aqui para a Esquina Gaúcha, 1951. Daí trabalhei no comércio, né? Esse é o ano do seu casamento. Sim, foi em 1951 eu me casei e comecei a trabalhar no comércio até 1963. Quantos anos a senhora tinha? 21 anos, naquela época. E como é que foi esse dia do casamento? Esse aqui. Esse era o dia do casamento. Como é que foi esse dia? Quem que eram os convidados? Tem bastante gente aí nesse retrato? Naquela época se convidavam todos os vizinhos, e todos os parentes, os cunhados, né, tios e tias. E tem o gaiteiro, o Weidemann, eram os gaiteiros. Daí tinha os gaiteiros, daí de tarde dançavam. E era aquela festa de casamento, né? E daí tinha churrasco e galinha assada, tudo feito em casa, tudo. Era festa em casa. Era 100 e tantas pessoas, que tem
quase 100 pessoas ali, nunca contei, mas é bastante. Tudo isso estava no casamento. E daí o padre vinha até a casa? Não, nós viemos, casamos aqui na esquina gaúcha. Naquela época, nós já casamos aqui, tinha um colégio, tinha uma escola, um colégio. E desse colégio ali, o pastor, ele vinha de linha 8, vinha o pastor da culto aqui, pastor Wenzel. E esse veio, então, aqui, esse fez o meu casamento, o pastor Wenzel. O primeiro nome nem sei. Tu não sabe o primeiro nome dele? Eu sei que o sobrenome dele era Wenzel. Ele era da Alemanha. E o casamento foi na casa dos seus pais? Meus pais, a festividade, né? E daí viemos para a Gaúcha e fiquei aqui na Gaúcha. Daí nós estivemos aqui e depois nós tivemos a loja aqui na esquina Gaúcha e filial na esquina Primavera. Era filial, né? Eu fui morar na filial. Mas eu trabalhei uns anos também aqui na Gaúcha, e depois o Walter Gleidner, que é o dono da Coca-Cola, esse morou na Primavera, ela é Fontomo. Então, daí esses moraram na Primavera uns anos, e daí como começou a firma da Coca-Cola, daí eles foram para a firma da Coca-Cola, e nós fomos daí para a esquina Primavera, daí nós assumimos a loja lá, a filial, e aqui ficou a matriz, né? Então eu trabalhei na filial, e depois lá nós vendemos e começamos a agricultura. Daí vendemos a loja lá na Primavera para Caspuri. E daí nós fomos para... Daí eles foram começar a trabalhar na agricultura. Como que foi a escolha do seu vestido de noiva? Meu vestido de noiva? Claro, meu vestido de noiva era branco. Daquela época era de seda, até era de tafetá. A seda tafetá, naquela época era moda. Era tafetá. Não tem a fotografia ali, né? Acho que ali está. E costurado assim, não se comprava feito, era para costureira que fazia o vestido de noiva, né? Quem fez esse vestido de noiva era Maria Ulrich. Fez o meu vestido de noiva, costurado o vestido. E tinha o véu, o buquê? Véu, grinalda, claro, para quem merecia. Usava grinalda para quem merecia, porque a mulher que não era mais virgem não podia usar grinalda. Podia usar grinalda só a mulher virgem, né? E o buquê também? Como? Tinha buquê? Buquê de flores? Buquê de flor tinha também, sim. Era arranjos feitos em casa mesmo, né? Os arranjos. Naquela época não tinha nada dessas coisas. Agora, a grinalda era comprada. Mas o arranjo, o buquê de flor, era assim de casa mesmo, né? Feito. A senhora lembra que flores que era, dona Norma? Como? Quais flores? Flores rosas. Eram rosas brancas, né? Só rosas brancas. O que é a grinalda? A grinalda? A grinalda, isso é o símbolo da virginidade. É o símbolo. Porque a mulher que não era virgem não podia usar grinalda. Era proibido. A grinalda era a virginidade. Interessante.
Os tempos mudaram muito mesmo, né? Nossa, hoje. Mudou muito mesmo. Isso te garanto. Era outro respeito, né? Era muito respeito. E as outras roupas, assim, quando a senhora era jovem e criança, a sua mãe que costurava? A mãe, assim, de casa, a mãe costurava, né? Mas, assim, as roupas melhores tinha as costureiras. Daí levava em costureira para fazer, tinha as costureiras especializadas, daí a gente levava lá para fazer roupas melhores. Mas as roupas, assim, de dia de semana, se costurava em casa mesmo, né? Mas daí as roupas melhores, daquela época não se comprava nada pronto. Era só das costureiras, né? Meu vestido de noivo foi a costureira que fez também. Não tinha nada pronto, como hoje em dia, pode comprar tudo pronto, né? Não, naquela época não existia isso. E aí como é que fazia? Tinha que comprar o tecido? Comprava o tecido. Comprava o tecido e as rendas, o que queria, né? Ele comprava tudo do jeito que a gente queria. Levava para a costureira, daí a costureira fazia, né? O meu vestido de noiva, Maria Ulrich fez para mim. E naquela época, e essa Maria Ulrich era da Alemanha ainda. Eles tinham vindo da Alemanha. E onde que comprava o tecido, a renda? Tinha loja em Cornélio Barros e Juí. Agora, naquela época, esses tecidos bons, assim, era só em Juí mesmo. Em Cornélio Barros não tinha isso. Diziam que vendia muito pouco, né? Eu tinha 2 tios que tinham loja em Cornélio Barros, mas eles não tinham esses tecidos, assim, tinha que ir para Juí para comprar. E aqui, quando a senhora veio, a senhora lembra de ir até a vila do Passo do Juí? Nessa época que a senhora se casou? Quando eu me casei, ali tinha barca, era a barca do Valêncio. Era a barca no Rio Ijuí, era a barca. Era a barca, o homem se chamava Valêncio. E o pessoal ia bastante pela barca para Santuejo, que era mais perto, porque não tinha a faixa, né? Daí ia lá pelo Conrad. Essa estrada ia primeiro lá pelo Conrad para ir para Santuejo, né? Conhece aquilo lá, né? Daí ia por lá. Nós levávamos todo o produto, tudo lá pelo Conrad, né? Que levava para Ijuí ou para Santuejo. E como que a senhora lembra dessa época de ter cruzado lá pela vila? O que tinha? Entre Juí? Tinha poucos moradores, mas já tinha até uma época, daí a ponte estava muito fraca, daí uma época até tinha barca, porque foi reformado a ponte, daí tinha uma época que se passava com barca para baixo ali da ponte. Depois aí tiveram que reconstruir, porque estava muito fraca aquela ponte, e daí novamente voltou tudo o pessoal para a ponte, né? Mas aí nós ia para Santuejo de barca, né? Mas costumava ir até lá para fazer alguma compra, ou era só para cruzar, para ir até... Não, muitas vezes ia para fazer compra também, né? E como tinha a firma, nós comprava muito remédio da firma de La Rue. Nós tinha na loja artigo de, como é que se diz, artigos assim, de necessidade, nós tínhamos os remédios, o que o de La Rue tinha de remédio, nós tínhamos aqui também. Era uma farmácia, bem dizer, uma farmácia popular, né? Nós tínhamos de tudo, os remédios. Eu sabia as mulas tudo de cor. Eu tinha uma freguesia aqui que
Era impressionante. Eu vendia bastante remédio. E o senhor, nessa época aí também do início ali, o senhor pode nos relatar alguma coisa sobre a Vila do Paço? O que eu mais me recordo, assim, que a gente usou bastante, era do Moinho dos Tios. Esse aí era uma coisa até o final agora, que fecharam, vinha ônibus de tudo que era lugar, na época que era permitido trazer as moagens. Daí quem vinha de ônibus, que teria que ir a Santo Ângelo, fazer uma coisa meio com hora marcada, era tragédia. Até que eles iam anotar todas aquelas moagens de quem é, para não dar confusões ali. Ficava vendo uma hora parado o transporte. Muitos pegavam até um táxi dali e iam a Santo Ângelo. Ou pegavam outro ônibus toda hora, existia também, né? Aquilo era sempre assim um vucu-vucu ali, sabe? E assim daí devagarzinho o moinho foi enfraquecendo, o pessoal foi mais para compra de farinha empacotada, e foi até que o tio fechou. E assim, era bem poucas casas que tinha ali. Hoje, entre Juí, progrediu uns 100%, né? Era aquela avenida ali, entrava lá em cima na ronda, saía ali no moinho e ia para a ponte. E hoje, todos os ramal tá progredindo a cidade. Até essa rua ali para cima, para onde moram os pais da moça ali, que ali era só um carreirinho que ia, Eugênio de Castro. Daí tinha a cooperativa ali, e parava por ali. Hoje já temos asfalto até, então a gente se recorda muito disso aí. E aqui a localidade de Esquina Gaúcha, a senhora sabe nos relatar o porquê desse nome? Esse nome Esquina Gaúcha veio do seguinte: aqui tinha uma árvore muito grande, e essa árvore se chamava Soita-Cavalo. Essa árvore era... Então o pessoal vinha, de longe vinham os cavaleiros, e daí se acampavam debaixo dessa árvore, desse Soita-Cavalo. E se acampavam debaixo da árvore ali para anoitecer, né? E daí continuava a viagem. Então o pessoal vinha de longe, às vezes iam até Rio de Janeiro, iam de jardineira, ou levava tropas de cavalo. Eles levavam as tropas e se acampavam aqui na Esquina Gaúcha, e se acampavam debaixo dessa árvore. E então os gaúchos sempre chegavam até aqui, se acampavam ali. Então, onde é que era? Lá onde os gaúchos se acampavam debaixo daquela árvore. E essa árvore era muito grande e dormiam ali debaixo daquela árvore, os gaúchos. Depois continuavam a viagem para São Paulo, levava tropas. Naquela época levavam tropas, né? E daí se acampavam aqui. Então ficou o nome de... Lá onde os gaúchos se acampavam. Então, por isso que veio o nome Esquina Gaúcha. Isso era no tempo da Revolução? Eu acho que foi, né? Tempo da Revolução. Foi tempo da Revolução. Aham. Eu acho que isso era em 1922, por ali. Era essa revolução. 23. O 23, eu acho que era. Uhum. A senhora ouviu alguma história sobre essa revolução? Olha, Os seus pais? Essa revolução, foi... como é que era aí do comandante dessa revolução? Essa revolução foi feita pelo... Mas agora não me lembro o nome dele.
Prestes, Luiz Carlos Prestes. Isto. Era o que a revolução era de Luiz Carlos Prestes, isso mesmo. A senhora lembra de alguma história dos seus pais terem vivido alguma coisa durante a Revolução ou alguma história que contavam dessa guerra? Essa revolução, até eles, depende da origem alemã, eles gostavam sim, de levar presos, e muitos até surravam, né? Veio Dombrowski aqui, levaram ele preso e surraram ele bastante porque ele era estrangeiro, e eram assim, eles sofreram. O meu pai também é de origem alemã, mas daí vieram até na esquina Primavera, veio a coluna Prestes, veio até na Primavera para ir lá, eles queriam para açoitar meu pai também, né? Então, na esquina Primavera, lá ali morava o quarteirão ali, se chamava... Naquela época, como é que era ainda o nome do homem? E ele era inspetor ali da Primavera. Quem é que era ainda da Primavera que morava? Não me lembro o nome dele agora, e esse não deixou. Daí eles não deixaram eles ir até lá no meu pai. Eles vieram até ali da Primavera, daí não deixaram Valdomiro Aguiar. Ele era o, como é que, naquela época, quarteirão, ele era quarteirão, e daí ele não permitiu de eles ir lá prender o meu pai, porque o pai era do PRP, e todo esse pessoal do PRP, eles condenavam, né? E o meu pai era chefe de PRP, ele foi eleito, não teve nenhum voto contra. Então, daí eles queriam lá para prender meu pai. E esse Valdomiro Aguiar não permitiu deles ir lá, a coluna Prestes, ir lá para prender o meu pai. Então, eles não foram daí até lá em casa, não prenderam meu pai. E aí ficou sempre... O meu pai era muito inteligente e sempre, toda semana, tinha certas questões, ele resolvia para o pessoal, né, e ajudava. A minha mãe sempre dizia, mas Alfredo, todo mundo que vem aqui você dá razão. Mas é mesmo, minha velha, tu também tem razão. Meu pai era muito querido. O quarteirão que a senhora diz era tipo o delegado da época. Naquela época, quarteirão, aqui era o quarteirão, o seu Oliveira, como era o primeiro nome dele? Um era o Getúlio e o outro, Getúlio de Oliveira, era aqui o nosso quarteirão, muitos anos. A senhora sabe me dizer da esquina Primavera também, se tem algum motivo para ter esse nome? Ele era o seguinte, lá tinha um pé muito grande das flores, e tinha um local assim, de diversas árvores assim, de primavera. Então eles diziam sempre, lá naquele local das primaveras, motivo da árvore da primavera que deu o nome de primavera. Motivo da flor. Muito legal. Era na propriedade de alguém que tinham essas árvores? Era natureza. Era por natureza. Essas árvores lá era por natureza. Legal. Vamos falar agora um pouco sobre o seu comércio, a época que a senhora trabalhou aqui na Esquina Gaúcha. Também, se o senhor quiser comentar um pouco sobre essa época. Naquela época, no comércio, o que se tinha, nós tinha, naquela época não tinha ainda confecções, era só tecidos e secos e molhados, né? Depois, mais tarde, já começou um pouquinho o negócio da confecção em Ijuí,
Daí, mas era muito pouco, era só na base de tecidos. Não tinha ainda confecções. E secos e molhados, né? Compra de porcos, né? Ah, sim, tinha. Daí Cargas. se comprava muito porco, né? O pessoal engordava porco. O trabalho da agricultura era a criação de porco. O pessoal daí vendia porco e daí sobreviviam desse. E também leite, né? Tinha Carlos Frank em Juí, também comprava a nata, né? Então tinha certos locais onde desnatavam o leite, daí ia para Ijuí a nata, né? E o seu comércio? E Não. no seu comércio, o que era os secos e molhados? E tecido também, mas não tinha confecções, só tecido. No começo era só tecido. Dona Norma, depois a senhora, vocês tiveram um armazém de recebimento de grãos? Ah, nós Gleitner? sempre tinha compra de produto. Uhum. Esse daqui era da sua família? Espera aqui. Armazém para depósito de grãos dos Gleitner. Mas que é que... Esse jornal é da emancipação do município. E daí aqui, ó, me dá licença um pouquinho. Deixa eu mostrar que eu tenho a curiosidade de saber se nessa foto aqui é a senhora que diz assim, ó, na foto, o casal Max Leonardo e Gleitner. É a senhora ali nessa foto? Não, isso ali é o Max, a irmã dele. Espera. Não, sou eu mesmo. Espera aí, quem é os outros? O Max e eu. Ah, o Ademar Kral. Esse ali não posso saber quem é. Diz ali a foto do casal Max Leonardo e Gleitner, por imigrante da comissão municipalista. Quando emancipou o município, Dona Norma, aí é o pessoal da comissão emancipacionista que veio fazer campanha pelo Sim, e daí tiraram essa foto com vocês. Quando emancipou o município de Entre Juiz, isso há 34 anos atrás. Deveria de ser 85, 86 esse jornal. A senhora se recorda dessa campanha da emancipação do município, a campanha para votar o Sim? Para aqui, para a Esquina Gaúcha? Entre Juiz. Eu me lembro, mas assim... E desse tempo do comércio? A senhora falou em secos e molhados, mas o que era os secos e molhados? Daquela era compra de produto e compra de porco, né? De suínos. Naquela época se comprava tudo o que o produtor produzia, se comprava. Era tudo. E a criação de porco, né? Daí esses porcos iam para Montenegro. E também depois já tinha em Ijuí, mas a maioria dos porcos ia para Montenegro. Era cargas. Tinha alguma razão para ser o nome Secos e Molhados? Como? Por que era Secos e Molhados o nome do... Isso quer dizer que só secos e molhados, isso quer dizer só produto de comida. É tudo produto de comida, então isso se chama secos e molhados. Era só produto de comida, não tinha tecido, confecções, essas coisas. Né? Então isso dizia assim. E depois, quando tinha tudo, daí era tudo comércio em geral. Né? Mas quando era só, daí era só isto, né? O senhor quer comentar algo sobre o início aqui da formação da Esquina Gaúcha, né? Como que era
Não, esse aqui, na verdade, nesses quase 30 anos que eu estou aqui, mudou pouca coisa. Só a frente aqui que foi replantado, que eram umas capoeiras, umas coisas assim, que daí o tio foi pedindo para ir mudando, e foi arrancado uns outros galpãozinhos velhos que tinha ali em depósito, e sempre assim, cada ano ele pedia para ir tirando alguma coisa. Daí, quando ele faleceu, daí a tia cercou, fez essas grades que nada tinha, né? E a casa está no mesmo lugar, lá onde eu moro também já tinha. Onde é o galpão velho aqui em cima era o chiqueirão de porco, que era deles, né? Então também só foi fechado e colocado o piso e está naquilo ali. Não tem muitas inovações aqui. E o senhor nasceu e se criou aqui? Não, eu, na verdade, nasci em São Miguel. Sou natural de São Miguel, mas nasci de Santo Ângelo. Então a gente vinha muito, até que eu me achei com essa garota ali, tá escondidinha ali no canto. Aí tive que vir devagarzinho me mudando para cá, né? Daí trabalhamos ali meio ao redor aí. E aí fui dar umas de patrão, não consegui, né? Comprei uma área de terra logo ali embaixo, onde é um antigo moinho. E deu aquela época daquelas 3 secas contínua. E fiquei pagando muito juro em cima de uma área pequena, que era muito alto o juro. Foi combinado um juro em cima de, que era 30% sobre o produto. E era 1.000 sacos de soja que eu fiquei devendo. Aí faz uma conta, quantos sacos de soja eu tinha que produzir, senão eu ia pagar juro de 30%. E aí, em cada ano, a coisa foi, tornou uma bola de neve, né? Daí o tio veio 2 vezes lá em casa, quando eu morava lá embaixo no moinho, para mim vir trabalhar aqui. Não, eu vou dar mais uma tentada agora. E deu seca de novo. 3º ano daí. Aí eu não tinha mais como cumprir meus compromissos. Acabei vendendo de novo. Daí quando o tio veio pela 3ª vez, não, agora não vou mais escolher, tô indo. Daí eu vim, tô até hoje. Diz ele, vem um ano ficar comigo ali, se não quer ficar depois. Daí 7 meses ele faleceu, ele infartou. E assim, foi indo, eu já tô dos outros meio enraizado aqui, tô junto com a tia aí. Eu quero... Esse aqui é o colégio onde eu estudo. Dona Norma, a senhora pode ficar sentada. Deixa que eu alcanço aqui. Esse é o colégio ali. Eu sei lá, era lá no Rincão Seco do colégio onde eu ia. Esse colégio, Princesa Isabel. Lá embaixo, bem lá embaixo. Eu tinha só 5 irmãos ali. Entre 5 irmãos aí. Estudavam lá. A senhora pode mostrar para as câmeras onde está a senhora aí nessa foto? Aonde está a senhora? Qual delas é a senhora aqui? E agora se achar aí no meio dessa gente? Espera aqui, esse aqui sou eu. Deixa eu aproximar É a aqui. mais bonita, garota. Eita. Por sinal. Uhum. Deixa eu pegar meu celular aqui. Aqui nós somos só 5 irmãos. Já dava uma turma só Qual nessa delas? casa. Essa aqui? Essa aqui sou eu. Essa ali? Essa aqui, ó. Nós íamos só entre 5 irmãos. Os netos, o mais velho é Lísia. A mais velha é a Lísia. Estão no Maranhão. A Lísia mora no Maranhão. Lísia, Leonardo e Letícia. Isso moram no Maranhão, são meus 3 netos, Maranhão. E aqui em Santo Ângelo tem o Tarcísio Fontana e o Felipe Fontana. E daí a Diana Pila, filha do Dr. Gilberto Pila. 6 netos, né? 3 lá, Ah, é. 3 aqui. Tenho 6 netos. Legal. E 2 bisnetos também? 2 bisnetos? 2 bisnetos.
A gente já está quase finalizando aqui a nossa entrevista. Eu ainda gostaria de saber se antigamente, assim, os seus pais, os seus avós contavam alguma história de lendas. A história que eu me lembro quando meus avós vieram da Alemanha, então, da saída do navio, eles se encontraram, né? O meu avô e a minha avó, e se casaram. E vieram daí para Ijuí. Sim, mas de lendas, eles contavam alguma história de lendas aqui na região, aparição de fantasma ou ouro enterrado? Eu não entendi. Alguma lenda, assim, quando a senhora era criança, não contavam para assustar as crianças história de lobisomem, de fantasmas ou de ouro enterrado? Ah, falavam sim. Até falavam. Mas o que eu sou da base do disque, né? Até aqui, a esquina gaúcha, até disse que tinha um casal morando aqui e disse que acharam, aqui nessa esquina gaúcha, acharam uma panela de ouro, mas eu não sei aonde, né? Então por essa panela de ouro, daí foi o prejuízo. Ele pegou daí a panela de ouro e se foi, deixou da família. Foi muito até triste a história, como contam, né? Diz que daí ele tinha a panela de ouro e deixou da família e foi daí viver a vida dele. Com o dinheiro daí que tinha de ouro dentro daquela panela. Agora, se é real mesmo, eu não posso confirmar, é pelo disque, né? E o nome é por causa que os gaúchos se acabavam debaixo daquela árvore, sim, né? E outra história, assim, dessas histórias que a gente não sabe se é verdade, de alguma aparição, a senhora não lembra, assim, se a senhora não tinha medo de alguma coisa, do lobisomem ou de um fantasma? Não tinha, porque dava tiro pra cima, matava, né? Claro. Eu, de agora, que o senhor acha assim, de antigamente. De antigamente. Mas é igual como hoje em dia, antigamente. Até não sei, eu acho que havia menos crimes e coisa como hoje em dia, né? Parece que havia mais respeito, né? Tinha bem mais respeito do que hoje em dia o pessoal, né? Mas essas histórias eram mais comuns no passado. As pessoas viam nas picadas. Se encontravam. E o lobisomem também contavam muito essa história. Muito, até hoje conto ainda às vezes de lobisomem, né? Mas isso nem existe, né? Em relação às comidas e doces, a senhora lembra de algo que era assim tradicional de antigamente? Antigamente, quando era Natal, se fazia muita bolacha para festejar o Natal, muita bolacha e cuca. Naquela época não se conhecia ainda tal de torta, era só na base de cuca e bolacha, né? E se festejava o Natal, fazia o pinheirinho, e se festejava o Natal, né? E até daí cantava em roda do pinheiro, quando era noite de Natal, meu pai era dirigente do coral, né? Ele era dirigente do coral de Coronel Barros, então nós em casa nós cantava muitos hinos, eu até sei uns quantos hinos em alemão e também brasileiro, né? Então nós cantava bastante, até horas da noite, meu pai, com a família, assim, então as crianças, tudo junto, nós cantava. Daí depois ia dormir, não tinha outra opção, né? Mas a cuca, a bolacha, a chimia é muito da origem alemã. Sim,
A minha mãe é de origem alemã e o meu pai também. Até os meus avós vieram da Alemanha ainda, né? E foi a sua mãe que lhe ensinou a fazer cuca e bolacha? Tudo, almoço, pão, cuca, bolacha, tudo a gente aprendeu em casa da mãe, né? A mãe tem que agradecer a mãe que tinha que ensinava, claro, tinha que ajudar, né? Tinha que junto fazer o serviço de casa e da lavoura. Garanto o principal, a senhora já está esquecendo. Bastante salame com cuca, salame cozido. E isso era quando era uma visita fina, assim, salame. Ó, se cozinhava salame, daí comia salame com cuca. E uma salada de maionese, isso era a janta do Natal, a cuca. E não fazia morcilha também? Também, a morcilha Bastante também. orelha de porco. E aquele, como é que se diz, aquele do estômago, como é que se chamava aquilo? A gente aperta, enchia o estômago do porco, limpava bem o bucho do porco, e ali enchia ele dos corinhos moídos, tudo, depois botava na prensa, daí ficava de um dia para o outro na prensa. Prensado. Ficava imprensada ali, então aquilo se chamava como ainda? Olha, de tanto tempo que não faz mais. Não chamavam de queijo de porco também? Ele ficava na prensa, até no outro ficava dia ele ficava assim, mas muito gostoso. Muito bom. Os pais faziam muito isso aí. E geladeira não tinha. Era na base assim do porão, o porão bem fresquinho. Isso era as geladeiras naquela época, né? A conservação da carne era toda frita no panelão, daí coberta em latões assim, com banha. Aquilo ali era conservado. Daí guardava a carne dentro da banha. Eram poucos que tinham, né? Bom, dona Norma, a gente já vai finalizar e a gente sempre pergunta assim para os nossos entrevistados no final qual que é a importância, né, de se realizar esse tipo de trabalho, de deixar esses registros da história, né, para que não se perca esse conhecimento, esses fatos, né, que as pessoas viveram. Como a realidade hoje é muito diferente, os jovens muitas vezes desconhecem, né, essas histórias. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco qual que é a importância de deixar esse legado para as próximas gerações. Como é que era antes? Qual que é a importância de deixar isso, né? Os seus netos vão poder assistir essa entrevista, os seus bisnetos, tataranetos, outras gerações que vão vir, e vai ficar esse registro aí da sua entrevista, né? E outras pessoas vão poder saber como é que foi o passado. É que nem eu com o meu mais novo, Fernando. Fernando nunca pegou numa teta de uma vaca para tirar leite, não tratou porco, muito menos serviço de lavoura, só estava estudando. Então, os netos da senhora a mesma coisa. Tem uns que não passaram por isso, então eles até, quando a avó fala umas coisas, eles ficam meio questionando, mas será que era assim? Sim. A geração agora é bem diferente, né? Naquela época. Fala muito mais com os netos. Sim, como nós era criança, né? Era tudo manual, né? E hoje em dia é tudo com maquinário, né? Tudo mais fácil. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para os teus netos, para eles verem no futuro, o que a senhora falaria? Uma frase, uma fala, assim, tipo... Claro, eu desde que vim aqui da Esquina Gaúcha, eu me sinto muito feliz e gosto aqui da Gaúcha. Trabalhei no comércio, 63 anos eu trabalhei no comércio e sempre deu tudo certo, nunca tive um desencontro com a freguesia. Sempre foi muito bem atendida
E o pessoal, assim, tanto como eu notei, eles me valorizavam muito, tanto na comunidade como no comércio, né? Eu sinto, nós comprava todos os remédios da firma de La Rue, nós tínhamos todos os remédios que da firma de La Rue eu tinha aqui, e eu tinha conhecimento desse remédio, todas as bulas eu sabia de cor. Então eu aqui tinha uma freguesia mesmo, tanto para dar remédio, como trabalhar no comércio, né? Porque muita gente evitava de ir para o médico. Vinha aqui, eu tinha o conhecimento de toda a medicina popular, eu tinha conhecimento. Eu sabia todas aquelas bulas de cor. Então eu tinha bastante fregueses por causa desse conhecimento, né? Então o pessoal, quando às vezes tinha uma criança assim, meio doente, vou primeiro lá na Dona Norma, daí nós fomos, né? Então tudo que a farmácia de La Rue tinha, eu tinha aqui também. Então assim, eu tinha uma freguesia fantástica. Eu adoro aqui a esquina gaúcha, gosto muito. Então a gente sempre foi muito bem, mesmo aqui na comunidade, né? Eu fui 38 anos, estava na diretoria da comunidade, 38 anos, até que consegui uma substituta, que ela substituiu, mas eu estava 38 anos na diretoria. Que bacana. Devido ao conhecimento, né? Claro. E sempre tudo, nunca eu tive assim com uma pessoa que eu não me acertasse. Nunca, tudo, sempre fui muito bem recebida, bem acolhida. Eu só agradeço pelos anos que eu vivi aqui na Gaúcha, pelo povo, e foi tudo, sempre tudo muito bem. Tenho que só agradecer. Dona Norma, e a senhora tem 92 anos, né? Qual que é o segredo para viver tanto tempo? Qual é o segredo? Eu acho que temos que agradecer a Deus, né? Temos que agradecer a Deus, porque é só Deus que permite, né? Claro, a gente deve também nunca abusar da saúde, né? Não deve abusar da saúde. Tem que se conservar. A comidinha dela sempre, aquela raçãozinha e deu, já estou farto. Ela nunca foi, né? Então, tem que se agradecer, né? Uma mensagem para os meus netos? Alguma coisa que a senhora queira deixar para eles para o futuro, quando infelizmente a senhora já não estiver entre nós, eles vão poder ver e relembrar. Mas o que podia se dizer? Eu acredito que eles vão só achar falta de mim, porque se todos eles me querem bem, e eu quero bem eles também, né? Eu acredito que eles vão achar falta de mim. Vai ser a única coisa, né? O que vai se pensar? Bom, achar muita falta, porque todos meus netos, eu consegui colaborar com todos eles. Todos eles, o que conseguiu se formar, tudo eu consegui, como é que se diz? Eu ajudei para eles chegar nesse ponto, né? Tanto como a filha, o genro, o que eu podia colaborar, eu sempre colaborei e continuo colaborando ainda. Da maneira que eu tenho condições, eu sempre colaboro ainda, né?